E aí galera, estou aqui em Ibiza e para quem não sabe, esse é o lugar mais procurado quando o assunto é música eletrônica. Porque aqui simplesmente tem os melhores clubes do mundo, você consegue na temporada principalmente de verão ver todos os melhores DJs do mundo, literalmente todos os melhores DJs do mundo tocam aqui. Como eu falei, os melhores clubes são aqui, então é muito massa a vibe, a energia. Tudo aqui respira música eletrônica, tem natureza pra caramba também, é um lugar sensacional. E para quem não sabe o que é uma residência, eu estou aqui em Ibiza, estou fazendo a minha residência no High Ibiza, que é um dos melhores clubes do mundo, já foi top 1 do mundo aí por alguns anos seguidos. E uma residência basicamente é o artista, o DJ, ele tocar nesse lugar frequentemente por um período de tempo. Geralmente é na temporada, aqui em Ibiza, temporada de verão, então tem várias residências. A minha, por exemplo, com o Tomás, é toda quinta-feira no High Ibiza, no Club Room. Então, toda quinta-feira no mês de maio, a gente tá tocando aqui. E o mais legal disso é que, assim, você cria essa conexão, tanto nós como artistas, quanto o público, você acaba criando essa conexão. Se você vai frequentemente ali ver aquele artista ou naquele clube específico, tu acaba vivendo essa cultura e fazendo parte desse rolê todo, assim. Eu não sei se eu expliquei da melhor forma, galera, eu sou DJ, assim, eu não sou historiador, nada. Eu tô aqui contando um pouco mais da minha experiência, um pouco do meu sentimento sobre isso. E assim, eu sempre vi os melhores, maiores artistas do mundo fazerem residência aqui em Ibiza. Assim, hoje para nós, como brasileiro, estar aqui fazendo esse trabalho ainda é um começo, né? Uma residência mais curta e tal, né? Como eu disse, tem vários artistas que fazem a temporada inteira de verão, então aqui a gente está em maio, tipo, o verão ainda está começando, mas já dá para sentir o gostinho e pra gente é muito da hora estar aqui. Que de fato, tipo, ter uma residência em Ibiza é basicamente tu chega na Série A ali, tu sabe que tu tá no meio dos maiores, assim, diferente seja num clubezão, num clube pequeno, whatever. Tu tá aqui, tu tá respirando, tu tá vivendo, tu tá aprendendo mais sobre a cultura. Eu como DJ, assim, particularmente, cara, toda quinta-feira a gente tá tocando ali no High, então toda quinta a gente faz um set diferente, com convidados diferentes. E tipo, já tenho produzido músicas aqui, então eu toquei 2 semanas. Cada semana eu fiz uma música já inspirado no que eu toquei na semana que passou. Então você vai vivendo esses momentos e colocando dentro do estúdio também, né? Eu sou um cara de ficar um pouco mais em casa, assim, e tal, um pouco mais de boa, né? Eu tô aqui com o Tomás, pra quem não sabe, ele é meu parceiro, meu sócio na Down Patrol, que é a nossa gravadora. A gente toca junto, então a residência é da Down Patrol, né? Não é necessariamente minha do Antidote ali, é da Down Patrol. Ele já é um cara que gosta de ir um pouco mais pra night, assim, e tal, pra curtir, então ele tá vendo vários artistas, eu também fui, é claro, mas ele vai mais, assim, é bem curioso isso. Então acaba que, como DJ, é muito massa também tu ir ver os outros DJs tocar, saca? Porque principalmente lendas assim, aqui tu vê toda semana, todo dia se tu quiser ir ver alguém muito foda tocando, tu consegue. Então isso que é muito legal, mas precisa ter bastante saúde aí, energia pra tu poder fazer isso da melhor forma, assim. Então eu tô nesse equilíbrio aí, de ficar um pouco, ir lá trabalhar, tocar. E é isso, galera, eu sou o Antidote, muito prazer. Pra quem não conhece aqui o meu canal, a gente tem mais alguns vídeos aí falando sobre música eletrônica, né? Bastante vlog, lifestyle também, então se tu quiser saber um pouco mais de como é a vida de DJ, eu mostro um pouquinho assim, do meu jeito, né? E então isso é muito massa. Se inscreve aí e segue o vídeo. Bom, cara, como eu disse, eu sempre vi os maiores artistas assim pela internet fazendo a residência aqui e eu sempre fiquei pensando, cara, isso me parece algo muito distante, assim, não sei. Sabe, tipo, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina e tipo, cara, parecia bizarro, assim. E hoje eu tô aqui, assim, nem consigo acreditar ainda, a ficha não caiu, pra falar a verdade. Eu já tô na 2ª semana de residência, então passa um filme na cabeça, assim, de fato. Pra quem é DJ, pra quem é artista, pra quem acompanha a cena da música eletrônica, sabe do que eu tô falando, principalmente se tu é brasileiro, assim, se tu é da América Latina ou whatever, tipo, a gente sabe as dificuldades que a gente tem pra chegar num lugar como esse, pra ser reconhecido aqui, mas o mais importante, assim, eu acho que tem sido justamente esse aprendizado
de tipo, cara, todo esse trabalho feito de anos assim pra cá, em conjunto, é claro, como eu falei também, né, essa residência ela não é só minha, eu tô fazendo ela junto com o Tomás, que é um irmãozão assim de vida pra mim também. Então, tipo, cara, é todo esse conhecimento, essa bagagem nossa assim que a gente tem, a gente tá trazendo pra cá e de alguma forma chamou a atenção do clube e teve esse convite, assim, então isso é muito legal, sabe? Tipo, você conquistar essa confiança, porque imagina, tu vai tocar toda semana no lugar, cara, todo mundo tem que confiar muito que tu vai fazer a coisa certa, então isso não é só sobre, tipo, tu ter o melhor DJ set, tu ter as melhores produções, é sobre quem tu é como pessoa, assim, também, na real. Então tu tem que ser um cara legal, tem que tratar todo mundo bem. Na minha opinião, assim, eu vejo que isso conta muito, assim, talvez isso seja o tal do networking que as pessoas falam, né? Eu nunca fui um cara de fazer tanto network, sabe? Como eu disse antes, eu sou aquele cara que fica mais no estúdio, fica mais de boa. Eu tenho até um pouco essa dificuldade, assim, de me relacionar, talvez, com as pessoas, mas isso é algo mais pessoal, assim, talvez. É óbvio que isso não atrapalha, de fato, assim, no meu trabalho, mas é só... tô passando isso para vocês, mais para vocês entenderem como é a minha visão sobre isso, né? Eu fiz uma colinha aqui, tá, galera? Eu não sou youtuber ainda, então me deixa. Aqui outra coisa que eu notei aqui também é que, tipo assim, a atmosfera de quando tu tá aqui na ilha é outra parada. Por que eu falo isso? Cara, aqui respira música eletrônica dia e noite. Então tu vai no mercado, tá tocando música eletrônica. Tu vai, sei lá, qualquer lugar, cara. Tu passa na rua, sabe, as lojinhas, tudo tocando música eletrônica. Então tu vê as lojas que vendem ingresso, então tem ali tudo anotado, cada festa, o que tem no dia, quanto é cada entrada e tal. Isso é muito legal. Cara, a natureza aqui é sensacional, tem muita praia legal, culinária, assim, é um lugar muito insano, assim. É uma ilha, né, cara? Então a vibe é diferente. Nem parece que tu tá na Europa, assim, pra falar bem a real. Parece uma parada totalmente à parte, assim. E outra coisa, né, cara, que é muito massa, assim, sobre residência, é que, tipo assim, cara, a gente tem uma liberdade musical maior do que tocar em um show normal ou em um festival, digamos assim. Porque, cara, tu sabe que tu vai tocar, no nosso caso, né, a gente 4 datas, assim, agora em maio. Toda quinta-feira. Cara, eu sei que eu vou fazer um set diferente cada dia, porque a gente não vai com set pronto, né? Tem artistas que vão, eu e o Tomás, assim, nunca, muito difícil, raríssimas vezes a gente foi com set, sabe, pronto. A gente sempre escolhe, é claro, uma ou outra música que a gente quer abrir, ou tipo aquele comecinho do set, assim, que a gente sabe que pode ajudar ao desenvolver do restante do set, mas a gente leva muito conosco esse lance, assim, de tipo, meu, vamos construir uma história em cada noite. Então, cada noite que tu vai ver a gente tocando é diferente. Posso falar isso pela gente, eu não sei os outros artistas, mas eu imagino que a maioria aqui em Ibiza é dessa forma, porque como é um destino muito procurado para música eletrônica, é claro que vem muita gente um pouco mais leiga, assim, e tal, conhecendo a parada, mas muitas das pessoas que vêm aqui já conhecem bastante sobre música eletrônica. Pô, o cara vai ver um set, ele... num dia ele gosta do outro artista, ele vai no outra semana assistir de novo. Ele não quer ver o mesmo set daquele dia. Tem esse lance também, isso é muito curioso, né? Eu vejo isso assim, pelo menos eu, né, se fosse ver um artista, não gostaria de ver o mesmo set 2 noites. Assim, óbvio que o artista, ele tem essas músicas principais, né, os hits do cara ali, ele tem que tocar, mas não necessariamente repetir exatamente o mesmo set e tal, eu acho. E foi mal o barulho aí, galera, a gente alugou uma casa aqui que tá tendo uma obra, tipo, do lado, uma outra na frente, e, enfim, faz parte. Isso é até legal comentar, porque como a gente vai tocar o mês inteiro aqui, a gente fez questão de alugar uma casa pra ficar o mês inteiro aqui, pra viver de fato essa experiência, sabe? E eu vou te falar, tá valendo muito a pena. E esse vídeo nem é uma propaganda aqui sobre, mas é porque de fato, pra nós como artistas, tá valendo muito a pena, assim. Tu viver isso aqui, cara, não tem. Eu tô muito inspirado pra fazer música, assim, porque eu tô aqui, óbvio que eu sempre, de certa forma, tô... né, nas minhas músicas eu coloco essa inspiração do que eu vivo. Cara, vocês vão ouvir muita coisa diferente, talvez, por conta dessa influência aqui de Ibiza. Então, quem me acompanha sabe que eu tenho a Little Party Pendrive aí, que é um set que eu faço mensal no SoundCloud do YouTube, por exemplo. Esse último que eu postei agora, talvez seja uma semana, alguma coisa assim, antes de eu ter postado esse vídeo que vocês estão assistindo agora, já vai ver um pouco dessa influência. Então, eu já venho com o meu som um pouco mais normal, assim, já com uma coisa mais puxada pro que a gente tá tocando aqui. Isso é muito massa. Eu gravei um set pro Tomorrowland também que foi bem Ibiza total, assim. E isso é muito massa, na real. A gente se renovar como artista vivendo a parada, sensacional.
E cara, é impossível gravar esse vídeo sem falar um pouco sobre o crescimento internacional que eu tive, assim. Isso é muito massa, porque lá atrás, cara, eu nunca imaginei que fosse possível. Eu sei que eu sempre falo isso pra quem já assistiu, já falei isso em outros vídeos, mas cara, é muito diferente. Chega um momento que as coisas acontecem ali, sabe? Tu trabalha, sabe, focado ali, com um objetivo. Nossa, a serra tá gritando aqui, não sei se vocês vão ouvir no vídeo, mas o negócio tá doido. Uma história legal que é sobre isso, que a minha primeira turnê internacional, que foi aqui na Europa, foi em 2024. Estamos em 2026, se você assistir esse vídeo aí no futuro. Mas a primeira vez que eu vim tocar na Europa foi aqui em Ibiza, em 2023, na residência do Vintage Culture, que também é brasileiro, no Club Room, no High Ibiza. Então, cara, olha que massa. A primeira vez que eu toquei na Europa foi no mesmo lugar que eu tô fazendo a residência hoje com o Tomás. As coisas conectam muito bem, assim, até um pouco emocionante falar sobre isso, porque, cara, sabe, aquelas vezes que tu se sente meio tipo, putz, cara, nada dá certo e tal, assim, pode ter certeza, cara, teu artista favorito já se sentiu assim, sabe? Se é um artista que está começando ou qualquer ramo aí que tu trabalha, assim, sabe? Mas, enfim, como eu disse, né? Eu nunca imaginei. Para mim, ser um artista, sabe, reconhecido no Brasil já era algo surreal. Porque eu sei que dá para viver disso, sendo só um artista tocando no Brasil. Muitos artistas que, são grandes referências para mim, têm carreira só no Brasil. E eu acho isso muito foda. Mas, para mim, teve um chamado ali além de que eu senti que precisava exportar esse som que eu faço, que tem influência brasileira total, assim. Pra quem conhece minha música sabe do que eu tô falando. E é muito massa, muito gratificante mesmo, assim. Tá trazendo esse som em forma de uma residência em Ibiza. Então, tipo, cara, gente do mundo inteiro tá ouvindo as nossas raízes aqui e isso é surreal. Só gratidão mesmo, não tem nem o que falar. Eu acho que eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, só sobre essa minha história da internacionalização ou sobre a minha história no geral, assim, vocês que podem decidir aí, talvez, o que tiver mais comentário, né? Ou até os dois, se vocês animarem aí. Se tiver bastante comentário, a gente faz. Depende desse cara que tá atrás da câmera aí também, eu, Yuri aí, querer gravar e editar aí pra nós também. Beleza? E outra parada que é muito interessante de conversar também, não é só festa a parada. Tipo, eu tô aqui, de fato, a trabalho. Quando eu vou num rolê que não é o que eu vou tocar, eu tô lá pra ouvir o outro DJ, pra ver o que tá tocando na noite, pra conhecer, conversar pessoas, ou já ter alguma reunião, alguma coisa assim. É óbvio que eu vou pro rolê pra curtir também. Mas quando eu tô aqui, eu sei que a minha mente, ela já tem uma chavinha que vira que eu tô aqui a trabalho e tal. Então, mano, é isso, sabe? E outra coisa é que, tipo assim, cara, é puxado no sentido de que, cara, se tu não tem uma rotina, não tenta se adaptar ao máximo possível de uma rotina, fica muito cansativo, assim. Por exemplo, eu tive algumas mudanças recentes na minha vida, assim, quem anda comigo, assim, mais pessoalmente já sabe que, por exemplo, eu parei de beber desde o ano passado, tipo, eu fumava mais vape, essas coisas assim, eu parei também já tem mais de um ano. E isso eu fui percebendo e adaptando porque, de fato, eu estava sentindo no meu corpo, misturado já com o fato de não dormir, etc e tal, que não estava me fazendo bem, né? Esse é o lance. Eu sou novo ainda e tal, é claro, mas, assim, eu pretendo viver de música o resto da minha vida e isso é muito sério pra mim. Eu tive algumas decisões nesse sentido que ajudam muito nessa minha longevidade na música. Então estar em Ibiza, sabe, em qualquer lugar que tu vai, tem como tu tá da forma certa, assim, digamos assim, né? Também não tô julgando quem bebe, que fuma, nada a ver. Tipo, é uma decisão pessoal minha, é claro, né, cara? Mas, pô, eu gosto de um vinho também e tal, só que hoje a minha decisão é, de fato, se eu for beber, deixar pra esses momentos. Eu vou fazer um vídeo, talvez, sobre isso, sobre essa minha mudança, assim, mais pessoal, esse desenvolvimento, que não tem a ver só sobre beber, etc e tal, que é mais no 360, por exemplo, aqui. Cara, a gente pegou uma casa que tem academia, então a gente tá fazendo um pouco, sabe, tipo, treinando aí quase todo dia, senão a gente, pô, hoje eu jogo paddle, por exemplo, que é um esporte que eu descobri muito massa, que dá para adaptar com a minha rotina, porque a maioria dos lugares que eu vou geralmente tem quadra. Quem me conhece, acompanha o canal também aqui, sabe que eu ando de skate desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 30, então, tipo, já é um nível de skate um pouco elevado, assim, tu precisa de uma pista de skate um pouco já mais, uns obstáculos mais legais ali para andar. É só que, cara, eu tava me machucando muito, assim, hoje também pro meu trabalho já decidi talvez não levar o skate, pelo menos não em toda a turnê, né? Agora a gente vai pra Los Angeles, aí obviamente a gente vai levar o skate, não tem como. Já teve vídeo aqui no canal também sobre a gente andando de skate em Los Angeles, dá uma olhada aí, com o Natanzinho, foi muito irado. Assim, hoje esse balanço aí é muito importante para quem é artista
e busca, sabe, viver essa parada, assim. É uma dica que eu dou, é uma dica pessoal minha, pode servir ou não, mas para mim tem funcionado. Sinto que minha performance está muito melhor, tanto no esporte quanto nos meus shows, na produção musical, porque a galera fala, pô, não, DJ e tal, tu vai lá, toca o final de semana, durante a semana tu fica de boa. Nada. Hoje é domingo, a gente tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, por exemplo. Esse final de semana a gente não tocou, né? A gente tá aqui na casa e a gente tem saído pra fazer outros shows também, como base em Ibiza. Mas pra tudo isso dar certo, cara, se eu não tiver o equilíbrio, chega uma hora que dá tilt. Então eu, durante a semana, fico produzindo música, gravando conteúdos ou outro pra vocês. Óbvio que o meu foco sempre vai ser a música, né? Eu tenho um time gigante, bom, o Yurizeira que tá atrás da câmera, o Lucas também, que provavelmente já vai receber o vídeo para editar, aí tem a galera toda do marketing, management e booking e tal. Eu posso fazer um vídeo mais explicando um pouco sobre isso, se vocês quiserem também, porque é curioso, né, tipo, às vezes as pessoas veem assim, tipo, pô, como é que o Bruno faz tudo isso? É muita coisa pro cara fazer e tal, mas na verdade tem uma galera trabalhando por trás ali, que, tipo, faz tudo acontecer de fato da melhor forma, para eu, de fato, poder focar em fazer música e ter um show cada vez mais foda para quem tá indo lá assistir, porque, de fato, a experiência, para mim, de quem compra o ingresso para me assistir tem que ser muito foda. Então, eu tenho trabalhado muito nisso. É um próximo passo na minha carreira que não é algo fácil para quem tá começando assim, isso de fato é bem difícil de executar, mas hoje, cara, tô muito grato de poder estar conseguindo dar esse próximo passo de fazer isso. E é muita dedicação de muitas pessoas, então, tipo, é um assunto para outro vídeo, porque de fato é bem mais complexo. E é isso, meus ibizos. Para quem chegou até aqui, já deixa o comentário aqui, ó, ibizo, para eu saber que tu veio até o final, beleza? E para quem chegou até o final e não é inscrito, já sabe, mano, se inscreve aí, deixa o like. A gente vai se esforçar para fazer mais vídeos. Tem documentário aí que saiu, turnê da África, que a gente turnê da Colômbia. Tem um monte de vídeo aí muito maneiro que a gente fez. Tem do Tomorrowland Winter, que foi bem recente também, documentáriozaço. Esses documentários a gente coloca bastante energia para fazer. É um vídeo mais demorado, mais longo e tal, mas vale a pena tu assistir aí, porque tá muito legal, a gente coloca energia, muito carinho, tudo isso. E se inscreve, deixa o like, tamo junto, meus ibizos!